Boa tarde, meus amados e queridos irmãos. Gostaria de ler com vocês uma palavra que se encontra aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 23, do versículo 1 em diante. Estarei aqui lendo uma parte da Bíblia, onde o Senhor Jesus ele estava ensinando o povo a respeito, estava censurando, aqui advertendo, os escribas e os fariseus. Estava ensinando o povo como que eles deveriam andar segundo a vontade de Deus. Diz a palavra do Senhor assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeia de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, ou seja, eles estavam sendo como se fosse Moisés, ensinando o povo a respeito da lei de Deus, a guardarem a palavra do Senhor, ensinando o povo a seguir a lei de Moisés, que Moisés havia escrito há muitos anos atrás. Veja bem: observai, pois, e praticai tudo. Observem e pratiquem tudo o que eles vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Veja que Jesus fala: olha, quando eles estiverem ensinando vocês a respeito da palavra da lei que escreveu Moisés, lá no Monte Sinai, observe e pratique tudo. Tudo que eles falarem para vocês, pratique. Faze tudo conforme eles estão lhe ensinando. Mas tem uma coisa: não pratique as obras que eles fazem. Porque eles ensinam o povo a fazer o que é certo, mas eles mesmos não andam naquilo que é certo. Eles ensinam a verdade, mas não praticam a verdade, aquilo que está ensinando. E a pessoa que, quando ela ensina algo para alguém fazer e ela não faz, ela se torna um fariseu. Ou seja, ela se torna uma pessoa religiosa. Por quê? Porque ensina a pessoa a fazer algo e ela faz totalmente ao contrário daquilo. Podemos ver, irmãos. Ensina, prega o amor, mas não vivem o amor. Pessoas que falam do amor de Deus, que temos que amar ao próximo como a ti mesmo, mas eles mesmos não amam. Pessoas que nós podemos ver que quando estava ali aquele homem que foi ali assaltado por dois salteadores, a Bíblia diz a parábola do bom samaritano, que havia dois homens, roubaram um homem e espancaram ele, deixaram ele quase morto. Quando primeiramente passou um sacerdote, veio um sacerdote e passou de largo. Passou de largo. Não olhou, não atentou para com aquele homem. Passou também um levita, um outro que fazia a obra de Deus, tinha um serviço na obra do Senhor. E também este levita passou de largo, não dando nenhuma ênfase para aquele homem que estava caído ali. Mas a Bíblia diz que veio ali um certo homem samaritano, veio ali e acolheu aquele homem, atou as feridas e o hospedou numa estalagem para que cuidasse dele, e quando ele viesse, pagaria a tanto que lhe gastou com a sua hospedagem, com as despesas, quando ele voltasse. Veja aí a diferença: um sacerdote e um levita, mas o outro, que não era nenhum nem outro, praticou o ato de amor para com o próximo. Quando Jesus ensinou para um homem a respeito do amor ao próximo, ele diz: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus deu esse exemplo, essa parábola do bom samaritano, dizendo para ele que o próximo daquele homem foi aquele que o ajudou, e não aqueles que passaram de largo, que conheciam a palavra de Deus. Veja bem,
Jesus diz: observai e praticai tudo o que eles vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Eles pregam, mas não vivem, mas não façam o que eles fazem. Tem muitas pessoas hoje em dia, irmãos, que estão na igreja, ouvem a palavra de Deus, observam a palavra de Deus. Aí vem um irmão entrando na igreja, por não dar a paz do Senhor para ele, já vira o bico, já acha ruim. Ué, mas ele não é irmão, por que não dá a paz do Senhor para mim? Tem tantas pessoas que se desviam da casa de Deus por ver o erro dos outros, por observar a falha dos outros. Veja o que Jesus está dizendo aqui: praticai tudo que eles vos disserem, mas não procedam segundo as suas obras. Não façam segundo as obras que eles fazem. Está entendendo aqui? Praticai tudo que eles vos disserem, em conformidade com as suas obras. Dizem, não praticam. Não procedais conforme as suas obras. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Filactérios, na época, era uma tira larga, aonde eram escritos certos textos do livro da lei. Filactérios. Então os escribas e os fariseus usavam isso. Eram colocados ou na fronte, na testa, ou nos seus braços. Um trecho do livro da lei de Moisés, para que o povo viesse ver e viesse ali lembrar daquilo que está escrito. Ou seja, o povo vinha ver o que tinha que praticar, mas eles mesmos não praticavam. Eles ensinavam o certo, mas não praticavam aquilo que era certo. Fazia que era errado. Então, filactérios é isso aí. Filactérios é uma tira larga que continha os textos do livro da lei de Moisés, ou na testa ou no braço, amarrado no braço. E as franjas aqui, as franjas das suas vestes, eram os enfeites de cordões trançados que os israelitas amarravam na barra da sua roupa, a fim de lembrar de que deveria ser fiel a Deus. Era para eles lembrar que deveriam ser fiel a Deus, que não poderiam transgredir a lei do Senhor. Então, filactérios eram textos bíblicos e as franjas simbolizavam que eles teriam que ser fiéis a Deus. E diz mais: amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, nas igrejas. Nas ceias, os primeiros lugares, eles ali, a separação das pessoas almoçar ou jantar, como vai ter uma ceia assim, entendeu? E nas sinagogas, na igreja. E as saudações na praça serem chamados pelos homens de mestre. Olha aí, irmãos, mestre. Quem é mestre? Jesus, porém, diz assim: vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém devais chamar de mestre, mas se um só é o seu mestre, Cristo Jesus, que é o nosso mestre. Ele diz em Mateus 11, 29, 28 e 29. Vamos ler lá. É o que diz aqui, ó. 11, 28 e 29. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma. Veja bem, nós temos que aprender com o Mestre que é Jesus Cristo, que é humilde de coração, para que nós venhamos encontrar descanso para nossas almas. Veja o que os fariseus são. Os fariseus querem ser vistos pelos homens, ser aplaudido pelos homens nas praças, chamado de mestre. Mas Jesus nos observa: a ninguém chamai de mestre, a não ser o Cristo. Aleluia. E a ninguém chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus, Deus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Está vendo? Hoje em dia, irmãos, existem pessoas assim. Pessoas na casa de Deus que pregam a respeito de algo, mas não vivem. Pregam que você tem que evangelizar, mas não evangelizam. Prega que você tem que amar o próximo, mas ele mesmo não ama. Prega que você tem que fazer a obra de Deus, mas ele mesmo não faz. Hipócritas. Farisaísmo. Quantos fariseus não tem nas igrejas hoje em dia no mundo, irmãos? Pregam algo e vivem outro. Pregam uma coisa e vivem outra. Ou até mesmo quantas pessoas não ensinam coisas erradas para as pessoas lá fora. Dizendo que elas podem viver de qualquer maneira, de qualquer jeito elas serão salvas. Não, onde está escrito isso? A palavra de Deus nos diz que o que o homem semear, isso também ele ceifará. E Jesus diz que há somente dois caminhos: o caminho da morte e o caminho da vida. Nós temos que escolher. Há uma só porta, há duas portas, a porta estreita e a porta larga. A estreita que conduz ao caminho da vida, o caminho do renúncio, renunciar às coisas do mundo e andar verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. Abandonar o pecado e viver em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Temos que viver conforme a palavra do Senhor. Amado, somente há dois caminhos, o da vida e da morte. Você pode escolher. Se você escolher o da morte, com certeza você vai morrer. Você vai receber a sua recompensa quando vier o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou quando você morrer e ressuscitar naquele dia, que Jesus vai ser o juiz. E naquele dia ele vai dar a sentença. A sentença da morte e da vida. Aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de enxofre e de fogo. Por isso que devemos verdadeiramente, irmãos, falar a verdade, cada um com o seu próximo. Pregar a verdade, pregar a palavra de Deus e andar conforme a palavra do Senhor. Não seja um fariseu. Não seja um hipócrita. Quantos não são hipócritas hoje em dia? Farisaísmo dentro, no meio do povo que se diz ser povo de Deus. No meio de uma pessoa que se diz ter uma religião, mas faz mal para o outro. Tem uma religião, mas fala mal um do outro. Tem uma religião, mas maltrata o outro. Tem uma religião, mas vive matando um ao outro. Que religião é essa? Que destrói as vidas das pessoas. Tem religião, mas vive enchendo a cara de coisas que não devem, de bebidas, falando coisas maldosas, praticando mal na vida das pessoas, praticando mal para si próprio, até mesmo. Praticando aquilo que não deve fazer, pecando contra o seu próprio corpo, pecando contra o próprio próximo. Ama a si próprio. Só pensa no seu bel prazer, no seu próprio bem-estar. E esquece das outras pessoas que estão sofrendo também, que precisam conhecer a palavra de Deus para serem libertas, abençoadas e transformadas pelo poder de Deus, no nome do Senhor Jesus. Temos que viver esta palavra. Jesus disse: ide,
Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. É a própria palavra que condena, ninguém condena ninguém, mas a palavra que condena. Se a pessoa aceitar a palavra de Deus como ela é e praticar, ela será salva. Mas se ela não aceitar, já está condenada, a Bíblia fala. Aí a pessoa fala, mas você não pode julgar, eu não posso julgar o que? A palavra que diz, a palavra que julga. É a sua própria consciência vai julgar você mesma naquele dia. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, buscar o seu povo, um povo santo, lavado e remido no teu sangue, aqueles que aceitaram renunciar à sua própria vida para seguir a vontade de Deus, fazer a palavra do Senhor se cumprir em suas vidas. Aleluia! Não devemos ser que nem os fariseus, os escribas, os religiosos de hoje em dia, dizendo eu tenho minha religião. Religião não salva ninguém. Jesus Cristo mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Ele mesmo diz na sua palavra, ninguém vai a Deus se não for através dele. Religião não salva. Religião em si é boa, mas para salvação não vale nada. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o único que morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós aceitássemos a Ele, vivêssemos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, para nós poder entrar no reino dos céus, pela cidade santa, pelas portas, em nome do Senhor Jesus. Não devemos ser um fariseu, um hipócrita. Não, irmãos. Nem um escriba, nem um religioso. Temos que ser verdadeiramente cristãos, servos de Deus, servir a Deus com alegria de coração, de corpo, alma e espírito. Aleluia. Fazer aquilo que o Senhor tem nos mostrado para fazer, para falar. Veja que Jesus está ensinando aqui, para nós não sermos como os hipócritas, fariseus, que falam algo, pregam e não vivem aquilo que pregam. Quanta hipocrisia hoje em dia, quanto farisaísmo no meio do povo que se diz ser de Deus, se diz ser religioso, ter uma religião, uma hipocrisia tremenda de tantos homens, quantas pessoas se dizem ser cristão ou ter uma religião para alcançar um cargo lá em cima, um cargo na presidência, um cargo de deputado, de senador. Se diz ser cristão, se diz ter uma religião, mas não pratica o amor. Está sendo um fariseu, fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, contrárias àquilo que eles deveriam fazer. Alcançam cargos altos na vida, mas deixa o povo viver à míngua. Não está nem aí com a vida do povo nesta terra. Não está nem aí com seus cargos, com a sua vida do povo, para que eles entrarem naqueles cargos para fazer, para qual população. Pensa somente neles mesmos. Olha somente para as suas próprias vidas, faz somente para o seu próprio bem-estar. E não estão nem aí com as pessoas menos desmerecidas neste mundo. Não atentam para o bem do próximo. Não onde está a religião dele neste momento. Neste momento ele não tem religião. Mas na hora que vão se eleger, eu sou religioso, sou de igreja fulana de tal, eu sou católico, apostólico, romano, mas cadê? Não vive a palavra. Prega a palavra, mas não vive. O que adianta ter uma religião? O que adianta estar dentro de uma igreja e não praticar aquilo que ensinam? Não praticam amor, não praticam verdadeiramente a palavra de Deus como ela deve ser seguida. O que adianta? Vamos ser mais verdadeiros, vamos começar a praticar mais a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ensinar verdadeiramente o povo para que venham andar na presença de Deus e nós vivermos essa presença de Deus dia após dia em nossas vidas. E diz mais aqui, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas.
Pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Veja bem, escribas, fariseus, hipócritas, pelas ações deles, as pessoas não vêm, não se agregam à casa do Senhor. Pelas ações deles, pelas suas próprias obras, as pessoas não dão crédito àquilo que eles pregam, que eles vivam. As pessoas estão se afastando cada vez mais das igrejas. Estão se afastando cada vez mais de Deus. Muitas das vezes por causa de pessoas que pregam a palavra, pregam algo, mas vivem outro. Vivem de outra maneira. Não praticam verdadeiramente aquilo que pregam. Hipócritas, fariseus, escribas, não vivem verdadeiramente a palavra do Senhor. Não praticam verdadeiramente o que diz na palavra de Deus. Diz mais: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Sofrereis mais rigoroso juízo. Pessoas que se dizem serem cristãos, ter uma religião, procuram pessoas humildes, que não têm verdadeiramente entendimento da palavra, e chegam ali naquela casa, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, mas somente está ali somente para agregar aquela pessoa até a sua igreja, e ali viver ali do benefício que aquela pessoa pode trazer para a igreja. Quantas pessoas não tem assim? Quantas igrejas não estão abrindo no mundo? Quantas igrejas pequenas tem por aí? Pessoas que saem. A Bíblia diz que aqueles que se dividem buscam o seu próprio prazer, seu próprio deleite. Aqueles que se apartam, pessoas que saem de igrejas grandes, uma Assembleia de Deus, universal, mundial, estão vendo grandes lucros, que muitos homens de Deus que pregam a palavra de Deus estão vivendo. Eles querem sair para ter também uma igreja, montar uma igreja, para obter também, pensando somente no bem material que a igreja pode trazer. Quantas pessoas não fazem isso? Você vê aí no YouTube tantas pessoas pregando, fazendo comércio dentro da igreja. É vassoura ungida, é copo de água ungido, é lencinho ungido, vassoura ungida, R$1.000 uma vassoura ungida, copo de água 200, 500, R$1.000 um copo d'água. Que isso? Está virando comércio. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca pregou o comércio dentro da igreja. Pelo contrário, quando ele chegou ali dentro do templo, aonde ele chegou ali expulsando os cambistas, destruindo tudo, jogando todo mundo para fora, ele disse: a casa de meu pai será chamada casa de oração, mas vós tendes transformado em covil, salteadores, ladrões. Jesus Cristo disse isso. Quando ele entrou ali no templo, todos nós conhecemos esta passagem. Todos nós conhecemos, todos aqueles que se dizem religiosos conhecem esta passagem da Bíblia. Que Jesus chegou ali chutando tudo, os cambistas, expulsando todo mundo, dizendo que a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vós tendes transformado em covil de ladrões. Veja aí, irmãos, quantas igrejas hoje em dia fazendo da igreja um comércio, negociando coisas dentro da igreja. Está tudo errado. Jesus Cristo nunca fez isso. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que nós temos que seguir a Ele, andar como Ele andou, pregar como Ele pregou, anunciar o Evangelho, de graça dai e de graça recebeste. Mas hoje em dia tantas pessoas cobram
As coisas de Deus não é de graça, irmãos. A palavra é de graça. Tudo é de graça. É lógico, não vamos tirar em pauta também. O dízimo é bíblico. O dízimo é para manutenção da casa de Deus. Para pagar ali uma força, pagar uma água. Pagar ali, comprar ali o produto de limpeza para limpar a igreja. Um aparelho de som que quebra, que queima, tem que ir lá consertar. Para manutenção da obra do Senhor. Jesus mesmo diz que nenhum tio, um jota, se eu me tirar da lei. Às vezes as pessoas pregam e falam, mas isso aí está lá na lei. Jesus diz aqui, Mateus 5, 17, 18 e 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não. Eu não vim mudar a lei, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tenho que cumprir a lei, irmãos. Mas diz está lá no livro da lei, Malaquias 3:10, está lá. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril. Olha aí, Deus falando, Jesus cumpriu a lei. Jesus ele dava o dízimo, ele dava a oferta, pagava os impostos. Então, muitas das vezes as pessoas distorcem a palavra de Deus. Mas o dízimo é da lei, mas na lei Jesus diz que o céu e a terra vai passar, mas tem que cumprir a lei. Temos que cumprir. O dízimo e a oferta é bíblico. Agora, o que os homens fazem com os dízimos e com as ofertas, aí é problema deles. Primeiro você cumpriu a palavra de Deus na tua vida e a bênção de Deus provavelmente vem sobre a sua vida. Porque você é fiel a Deus. É fiel naquilo que diz na palavra do Senhor. Você está praticando a palavra de Deus. Aleluia. Diz mais aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, fazei filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Está vendo aí? Filhos do inferno. Aqueles são fariseus hipócritas. Aqueles que pregam a palavra e não vivem a palavra. Pregam o amor, mas não vivem o amor. Está caminhando para o inferno, irmãos. Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele. Nem todo aquele. Está vendo aí? Nem todo aquele. Se eu não me engano, está lá em Mateus capítulo 8. Mateus 7. Mateus 7, 21. Escuta aqui. 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Está vendo aí? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não profetizamos no nome de Jesus? Não expulsamos demônios em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, milagres no nome de Jesus? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Está vendo aí? Está vendo o peso que tem, irmãos, de carregar esta palavra conosco? Servir a Deus é pesado. Servir a Deus não é de qualquer maneira, não. Não é. Nós vamos ser cobrados daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós falamos, daquilo que pregamos, profetizamos, vamos ser cobrados. Temos que viver verdadeiramente aquilo que nós falamos, que está escrito na palavra de Deus, irmãos. Estamos arriscados a perder nossa salvação. Estamos arriscados a ir para o inferno, juntamente com os desobedientes deste mundo. Juntamente com as pessoas que estão desgarradas, como ovelhas que não têm pastor.
Pessoas que andam desobedientes à palavra do Senhor, estamos arriscados estar dentro da igreja e ainda irmos para o inferno. É pesada esta palavra, irmãos. É pesada. Tem que ser cumprida na risca. É a nossa salvação que está em jogo. É a nossa vida que está em jogo. A nossa salvação, a coroa da justiça, a nossa entrada no céu. O evangelho não é brincadeira, não. Não é para se brincar. A palavra de Deus não é brincadeira. Quando Deus disse que nós temos que nos santificar, santificar. Se Deus disse que nós temos que jejuar, orar, buscar a presença dele, temos que buscar. Temos que fazer a obra de Deus, como ela deve ser feita. Jesus diz, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia após dia. Negar a si mesmo. Negar as suas próprias vontades, o seu próprio prazer. Negar. Tem muitos que dizem hoje em dia que as pessoas não têm que procurar riqueza. Que a pessoa não tem que orar para Deus abrir porta de emprego. Que a pessoa não tem que orar para que Deus venha dar uma casa, dar um carro para ele. Sabe por que eles fazem isso? Porque já tem. Eles já têm. Não, irmão, não procura essas coisas não. Eles falam isso porque eles já têm. Muitos pastores já têm. Muitos obreiros que estão lá dentro da casa de Deus já têm. Quantas pessoas não têm bens materiais aqui neste mundo, irmão de igreja? Quantas pessoas não têm? Por que os outros não podem ter? Por que os outros não podem ter um cargo melhor aqui na terra, numa empresa, buscar algo melhor para ele? Logicamente que não devemos abandonar a casa de Deus. Não devemos abandonar em fazer a vontade de Deus, não. Temos que estar na igreja, orando, jejuando, fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra de Deus, ensinando para o povo a respeito da palavra de Deus. Temos que estar fazendo. Temos que orar pelos enfermos? Temos que orar pelos enfermos. Temos que fazer visita nas casas dos irmãos que estão doentes? Temos que fazer, temos que orar, temos que buscar, temos que jejuar, temos que evangelizar, temos que fazer tudo isso. Temos. Temos que amar ao próximo? Temos. Temos que fazer, é bíblico. Temos que pregar, temos que ensinar? Temos, mas temos muito mais que praticar do que somente ensinar. Não seja um hipócrita. Não seja um fariseu na sua vida. Carregue verdadeiramente esta palavra. Se a pessoa... Tem muitos que dizem que a pessoa tem que chegar na igreja somente para agradecer a Deus. Agradecer sim. Mas se está faltando algo na sua vida para completar a sua vida que venha a ser mais abençoada, Jesus nos ensina a pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis, está lá em Mateus 7,7. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Irmãos, tá vendo aí? Ah, nós não temos que pedir nada para Deus, não. Tem que chegar aí só para agradecer. Não, mentira, temos que pedir sim. Temos que orar na casa do Senhor, na casa de oração e pedir. Ana pediu. Ana era estéril, pediu um filho. Está lá em 1 Samuel, lê lá. Pediu um filho a Deus. Você acha que Ana não orava também na casa dela? Ela orava. Mas quando ela tinha tempo para ir na casa do Senhor, ela ia lá pedir também. E ela foi atendida, foi abençoada no nome do Senhor Jesus. Deixa de ser fariseu, irmão. Deixa de ser fariseu. Deixa de ser hipócrita. Deixa de ser um escriba, deixa de ser religioso. Ah, nós temos que ir na igreja só para agradecer a Deus. Não, irmãos. Temos que pedir também. Senão nós teríamos que rasgar essa página, Mateus 7. Teria que rasgar. Jesus fala para nós pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-lhe-á a porta. O que pede recebe, o que busca encontra. O que bate a porta se abre. Aleluia. Temos que pedir. Temos que orar pedindo.
Temos que agradecer? Temos. Ó, Senhor, te agradeço por isso, te agradeço. Amém. Tá faltando alguma coisa? Pede. Pede a Deus, que Deus dá. Senhor, queria tanto ter uma casa para me morar, uma casa própria, mas não tem. Me dê condições de ter. Deus vai te dar condições. Pede condições para Deus, você comprar uma casa, Deus vai te dar condições. Você paga lá 120 parcelas, mas paga, é sua. Deus vai dar condições para você. Ah, Senhor, precisa de um carro fazer a tua obra. Deus te dá condições de comprar um carro, trabalhe. Deus vai abençoar o fruto do seu trabalho, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família. E Ele vai te dar um carro. Você vai lá, tira, compra um carro e paga. É Deus que está te dando. A Bíblia diz que tudo vem da mão de Deus. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é nosso Pai. Uai, Ele vai nos dar, irmãos. Vamos pedir, vamos clamar, vamos buscar. Vamos entrar na presença de Deus. Vamos para a igreja orar, buscar a presença do Senhor. Quantos ensinam hoje que a pessoa não deve pedir? Isso daí é farisaísmo, irmão. É hipocrisia. Não, tem que pedir. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Temos que seguir essa palavra. Temos que fazer se cumprir em nossas vidas. Jesus nos ensinou a pedir, a buscar. Aleluia. Logicamente que nós não vamos colocar o coração nisso. Porque Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas isso não nos impede de pedir a Deus aquilo que nós queremos para a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Temos que pregar a palavra e viver a palavra. Ensinar a pessoa a praticar aquilo que está escrito. Se Jesus nos ensinou a pedir, nós temos que pedir. Não somente agradecer, agradecer sim pelo que você tem, mas pedir aquilo que você não tem, para que Deus venha te abençoar no nome do Senhor Jesus. Olha que Jesus mais diz aqui, ó. Ai de vós, condutores de cego. É um cego querendo guiar o outro. Pois que dizem qualquer que jurar pelo templo, isto nada é. Mas que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, é devedor. Insensatos, cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mais uma vez, ai. O ai é um sentido de dor. Ai. Quando você sente uma dor, você fala, ai, está doendo. É dor. Ai de vós. O Senhor Jesus adverte, ai de vós. E não foi só uma vez, não. No versículo 13, 14, 15, no 16 e agora no 23. 5 vezes a advertência de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, e do endro e do cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, eles levavam ali, na época, as coisas eram trazidas, o povo levava o dízimo das colheitas. E aqui estava falando que era das hortelãs, do endro, do cominho, daquilo que eles plantavam. E a 10ª parte eles traziam para o templo, para o mantimento na obra. Mas hoje em dia não, hoje em dia o nosso fruto do nosso trabalho, quando nós trabalhamos, nós recebemos o quê? Em dinheiro. É o dinheiro hoje em dia. Então nós temos que tirar a 10ª parte. O dízimo quer dizer 10. 10ª parte de tudo aquilo que passa sobre nossas mãos. Veja bem que eles davam os dízimos
pregavam a palavra, ensinavam para o povo o que eles tinham que fazer, mas eles mesmos não praticavam as boas obras. Veja o que diz aqui, ó. Veja aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Eles davam dízimo, mas não se importava com o restante da palavra de Deus, da lei. O que era mais importante era praticar o juízo e ter misericórdia e ter fé. E deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, em praticar aquilo que eles pregavam. Isso que é mais importante. Condutores de cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, ó, mais uma vez, ai, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Tá vendo aí? Por dentro, por fora se demonstra belo, uma boa aparência, mas por dentro está cheio de sujeira, com o coração cheio de mágoa, ressentimento, com o coração endurecido, fazendo aquilo que ele mesmo quer fazer do seu próprio prazer, colocando peso, cargo sobre as pessoas, mas ele mesmo não faz. É hipócrita. Ai de vós! Limpai primeiro o exterior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Veja bem, fariseus cegos, limpa primeiro o interior, ou seja, se purifique o seu coração dessas coisas, para que também o exterior ficasse limpo. A Bíblia diz que a alegria do coração formoseia o rosto. Aleluia! Maravilha, né? Então, irmãos, temos que tirar do nosso coração tudo aquilo que nos impede de Deus entrar em nossas vidas. Tudo aquilo que nos atrapalha em fazer a vontade de Deus. Os fariseus hipócritas não estavam nem aí com a palavra. Eles pregavam, mas não viviam, não praticavam o que pregavam. Hipócritas. Quantos farisaísmos tem dentro da igreja hoje em dia, né? Ai de vós, escribas e fariseus, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda imundícia. Rapaz, que palavra dura é esta? Que palavra dura é essa, Senhor Jesus? Sepulcro caiado. Uma pessoa sepulcro caiado. Só tem aparência. Uma beleza sobrenatural. Estupendo. Maravilhoso. Lindo. Uma maravilha. Mas por dentro, coração magoado, coração cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de orgulho, cheio de hipocrisia, cheio de farisaísmo. Deus não olha a aparência do homem, irmãos. Deus não olha para isso. As pessoas chegam na igreja todo arrumadinho, todo bonitinho, tudo impecável. As mulheres com os vestidos lindos, mil maravilhas, cheio de maquiagem, cheio de tanta coisa. O que adianta? Por dentro está cheio de rapina, cheio de ossos, podre, está podre por dentro. Deus não olha a beleza exterior, não. Deus, ele olha para o coração da pessoa. Será que verdadeiramente o nosso coração está limpo? Será que verdadeiramente o nosso coração está cheio de amor para com o próximo? Praticando verdadeiramente a palavra de Deus? Será? É uma pergunta que fica aparentemente pairando sobre nossa cabeça. Reflita nesta palavra, meu irmão, minha irmã. Será que não estamos agindo como essas pessoas? Fariseus, cheios de hipocrisia, ensinando algo e não praticando aquilo que ensina. Será?
É um momento de reflexão. Sepulcro caiado. Vê a pessoa caída, vira as costas, passa de largo. Às vezes teu vizinho do lado da sua casa, precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma palavra de salvação, você não dá uma palavra de conforto, de salvação para aquela pessoa. Você passa de largo. Às vezes a pessoa com problema com seu filho, problema com a sua família, você não chega ali e dá uma palavra de ânimo, não prega a palavra, não faz uma oração na casa dessa pessoa. Será que você não está sendo um hipócrita, um fariseu? Sepulcro caiado? Se demonstrando belo por fora, mas por dentro não tem nada de Deus. Temos que praticar o juízo, a misericórdia, irmãos. Temos que praticar, temos que fazer a vontade do Senhor prevalecer em nossas vidas. Estamos arriscados a perder a nossa salvação. Você pensa que é fácil servir a Deus? Não é fácil não, é pesado. É pesado. Tem que ser seguido à risca. Tem que ser praticado na risca. Não seja um fariseu. Seja um praticante da palavra do Senhor verdadeiramente. Para que quando chegar naquele dia, o Senhor venha dizer, olhar para você, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! É isso que nós temos que ouvir do Senhor Jesus naquele dia. É para isso que nós estamos aqui na terra, como sal da terra e luz deste mundo, para iluminar aqueles que estão perdidos, levar luz, que é a palavra de Deus, para aqueles que estão andando em trevas, no pecado, na destruição, na desobediência à palavra do Senhor. Aleluia! Deus nos chamou, irmãos, para ser verdadeiramente cristãos, discípulos de Jesus Cristo, para seguir após Ele. Aleluia! Onde Jesus está hoje? Nos céus. Você quer ir para o céu? Então siga a Jesus. Faça aquilo que Ele fez aqui na terra. Pregue a palavra do Senhor e viva verdadeiramente aquilo que está escrito na palavra de Deus. E você vai herdar os céus. Renuncie a sua própria vontade, renuncie o pecado, renuncie a sua própria vida e faça a vontade, a obra do Senhor na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Abandona o seu conforto, vai para a casa de Deus, busque a Deus, ore, evangelize, busque as almas que estão precisando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de salvação. Assim você estará seguindo a Jesus. Quando você partir dessa para outra, você vai estar no reino dos céus. Aleluia. Irmãos, pratique esta palavra. Vivam a palavra do Senhor. Faça a obra de Deus. Dedique o seu coração na obra. Tem que ter dedicação na obra do Senhor. Está faltando dedicação. Está faltando pessoas que praticam verdadeiramente a palavra de Deus. Vivam aquilo que preguem. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem com esta palavra. Gostaria de fazer uma oração neste momento a Deus. Ore comigo, por gentileza, no nome do Senhor Jesus, e você será abençoado a partir de hoje. Deus abriu os teus olhos. Reflita nesta palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai. Meu Deus querido, santo, tremendo, poderoso e Deus eterno. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, graça nós te damos por esta tarde. Está ouvindo a tua santa e poderosa palavra sobre nossas vidas. Agradecemos por aquilo que foi pregado nesta tarde, meu Deus, para cada um de nós. Pai eterno, santo, tremendo e poderoso. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Venha continuar nos abençoando, Senhor. Abra os nossos olhos para a tua verdade, para a tua palavra. Que não sejamos, meu Deus, fariseu, nem hipócritas, meu Deus, na tua presença. Queremos ser verdadeiramente os profetas, meu Pai, que pregam, que falam verdadeiramente a tua palavra e vivam como ela é. Pai eterno, santo e poderoso, pois nós queremos, meu Deus, um dia
entrar no reino dos céus, na cidade santa, pelas portas. Pai eterno e Pai amado, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida nas tuas mãos e nos abençoa desde já. Perdoa nossos pecados, nossos erros e as nossas falhas, meu Pai querido, santo e poderoso. É que nós te pedimos, te agradecemos em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.